A superfície do oceano parece um espelho infinito, refletindo o céu em tons de azul sereno. Mas e se eu te disser que, logo abaixo dessa calmaria, algo desperta? Não um peixe comum, nem uma corrente invisível. Algo que nos observa de longe, paciente, como se soubesse que um dia vamos descer para encontrá-lo. Imagine o sol filtrando através das ondas, dourando a água em camadas de luz dançante. Barcos cortam a vastidão, deixando trilhas de espuma que se dissolvem rapidamente. Pescadores lançam redes, confiantes na abundância que o mar oferece. É um mundo familiar, o nosso mundo, onde o ar salgado enche os pulmões e o horizonte promete aventuras. Mas o oceano não é só isso. Ele guarda camadas, segredos empilhados como folhas de um livro antigo, páginas que ninguém ousou virar completamente. À medida que nos afastamos da costa, a água muda. O azul claro dá lugar a um tom mais profundo, quase índigo. Aqui, a luz ainda penetra, mas começa a enfraquecer. É a zona fótica, onde a vida pulula em cores vibrantes. Cardumes de sardinhas serpenteiam como fitas prateadas. Golfinhos saltam em arcos graciosos, rompendo a barreira entre os mundos. Tartarugas antigas deslizam devagar, carregando conchas que ecoam histórias de migrações esquecidas. É belo, hipnótico, um balé de formas que nos faz esquecer o que vem abaixo. No entanto, sinta isso. O peso. Mesmo na superfície, o oceano pressiona. Cada metro que descemos adiciona uma força sutil, como mãos invisíveis apertando os ombros. Os mergulhadores, com seus equipamentos reluzentes, descem em pares, bolhas subindo como sussurros de pânico contido. Eles exploram recifes de coral, onde anêmonas se abrem como flores venenosas, atraindo peixes palhaço em uma dança mortal. Mas quanto mais fundo, mais o som das ondas acima se afasta. O ruído do mundo humano, motores de barcos, risadas distantes, some engolido pela imensidão. Agora, imagine uma descida controlada, em um submersível moderno, daqueles que os cientistas usam para mapear o desconhecido. A cabine é apertada, iluminada por telas piscantes. O piloto ajusta os controles e o veículo mergulha. A luz do sol se despede aos poucos. Primeiro, perde-se o brilho intenso. Resta um crepúsculo eterno. Essa é a zona mesopelágica, o crepúsculo do mar. Aqui, a profundidade atinge os 200 metros e a pressão já é 10 vezes maior que na superfície. O ar parece mais denso, mesmo dentro da bolha de metal. Olhe pela escotilha. A água é agora um véu cinzento, salpicado de partículas que dançam como poeira em um raio de luz fraco. Peixes-lanternas surgem, pequenos faróis vivos com olhos enormes, adaptados à penumbra. Eles piscam em padrões erráticos, como sinais de um código que não deciframos. Medusas flutuam, seus corpos translúcidos pulsando em tons de rosa e azul fantasmagórico. São criaturas de gelatina, sem ossos, sem forma fixa, apenas essência pura, vagando no vazio. Belo, sim, mas há uma ameaça nisso. Essas formas etéreas podem envolver um mergulhador descuidado, paralisando-o com toques que queimam como fogo frio. O silêncio se instala. Nenhum som de ondas, nenhum eco de vida superficial. Apenas o zumbido baixo do submersível, um intruso mecânico no reino do quieto. É como se o oceano prendesse a respiração, esperando. E é aqui que a dúvida começa a rastejar. Os sensores registram movimentos, não de cardumes conhecidos, mas de sombras que se movem devagar, circundando o veículo a uma distância segura. O que são? Correntes? Animais migrando? Ou algo mais antigo que aprendeu a se esconder da luz? Pense nos desaparecimentos, barcos que saem ao amanhecer e nunca retornam. Relatos de tripulações que juram ter visto formas imensas na névoa do crepúsculo, silhuetas que não combinam com nada nos livros de biologia,
Não é superstição, é o mar revelando suas rachaduras. Humanos, com nossas luzes artificiais e sonares barulhentos, perturbamos o equilíbrio. Nossos cabos de pesca se enredam em abismos, nossos resíduos afundam como oferendas indesejadas, e em resposta o oceano sussurra de volta, não com ondas, mas com ausências. Um mergulhador solitário, perdido na zona intermediária, sente o pânico crescer quando a lanterna falha. A escuridão o envolve, e por um instante ele jura ouvir um ruído, um clique baixo, como ossos se batendo no fundo. Mas não paramos, a curiosidade nos impulsiona, o submersível desce mais, cruzando a linha onde a luz é só memória. A pressão agora esmaga, um abraço inescapável que testa os limites da engenharia humana. A temperatura cai, o ar dentro da cabine fica gelado. Fora, o mundo é um breu absoluto, interrompido apenas pelos feixes de luz que varrem a escuridão. E é nesse ponto, na transição para o abismo, que o vazio começa a mentir. Sinta a atenção. Algo se move além do alcance da luz. Não uma criatura catalogada com nome em latim e hábitos previsíveis. É uma presença, uma sugestão de massa deslocando água com lentidão deliberada. Os sensores captam variações, temperaturas que sobem por um segundo, como se um corpo quente passasse perto. Os cientistas na superfície, monitorando de longe, trocam olhares nervosos. Anomalia, dizem eles. Mas no fundo sabemos, o oceano não é vazio. Ele pulsa com vida que não queremos nomear. A descida continua, mais fundo, mais escuro. E com cada metro, o mistério se aprofunda como raízes se entrelaçando no solo negro. O que espera abaixo? Não uma resposta clara. Apenas o eco de algo que sempre esteve lá, observando nossa ousadia frágil. O mar não perdoa os curiosos. Ele os convida e então os engole. O submersível prossegue sua jornada implacável, cortando a água como uma lâmina cega no breu. Agora, entramos na zona batipelágica, onde a luz é um mito distante, um sonho que se dissolveu há metros atrás. A profundidade ultrapassa os 1000 metros. E a pressão é um monstro invisível, apertando o casco com a força de uma montanha inteira. Dentro da cabine, o ar fica úmido, carregado de um cheiro metálico que lembra ferro enferrujado. Os ocupantes, cientistas com rostos pálidos, sob a luz fria das telas, sentem o coração bater mais devagar, como se o oceano ditasse o ritmo de suas vidas. Olhe para fora. Nada. Um vazio que engole os feixes de luz do veículo, transformando-os em cones frágeis que se perdem no infinito. Aqui, o mar não é mais um manto azul. É uma escuridão líquida, densa como tinta derramada em um poço sem fundo. Partículas flutuam preguiçosas, restos de vida que caíram de cima como cinzas de um mundo queimado. O silêncio é absoluto, um vácuo que sufoca qualquer som humano. Nenhum eco, nenhum sussurro. Apenas o ocasional estalo do metal se acomodando à pressão, um lembrete de quão frágil é nossa intrusão. Mas o vazio mente. Sinta isso. Uma vibração sutil, quase imperceptível, percorrendo o casco. Não é o motor. É algo externo, uma onda de deslocamento que roça a borda da detecção. Os sensores piscam, registrando formas que se aproximam e recuam, como sombras dançando em uma parede úmida. Peixes abissais emergem dos cantos da visão. Criaturas deformadas, com bocas que se abrem em ângulos impossíveis, dentes como agulhas recurvadas para capturar qualquer coisa que caia no escuro. Seus corpos são negros como a noite, olhos reduzidos a pontos brancos que brilham fracamente, adaptados a um mundo sem sol. São sobreviventes, moldados pela crueldade do abismo, belos em sua feiura, como esculturas quebradas de um deus esquecido. A descida não para. Cada metro adiciona camadas de frio que se infiltram nos ossos, mesmo através das camadas de isolamento. A temperatura ronda os 2 graus, um abraço gélido que paralisa músculos e mentes.
Imagine um mergulhador livre aqui. Sem o escudo do submersível, ele seria esmagado em segundos, o traje rasgado como papel molhado. Mas nós persistimos, impulsionados por uma curiosidade que beira a loucura. Nossos sonares enviam pulsos, ecos que voltam distorcidos, pintando mapas de um terreno invisível, vales profundos, montanhas submersas que rivalizam com os Alpes, tudo envolto em um manto de escuridão eterna. E é nesse labirinto negro que o mistério se revela em fragmentos. Ouça, não com os ouvidos, mas com o instinto. Há sons que não pertencem, cliques ritmados, como unhas arranhando vidro, ecoando de longe. Gravadores submarinos captam esses ruídos há décadas, padrões que se repetem em noites sem lua. Não são baleias, cujos cantos conhecemos bem. São mais baixos, mais deliberados, como uma linguagem codificada em pulsos de som. Os exploradores, em suas estações remotas, debatem bioluminescência, caça coordenada ou algo que responde à nossa presença, testando os limites de nossa ousadia. Pense nas anomalias. Em 2019, um submersível comercial desceu a esses abismos perto das fossas das Marianas e as câmeras flagraram o inexplicável. Uma forma alongada, maior que um ônibus, deslizando paralelamente ao veículo por minutos. Não tinha barbatanas visíveis, nem olhos que refletissem a luz. Apenas uma silhueta que ondulava, como uma serpente de músculo puro, desaparecendo em uma fenda rochosa. Os pilotos relataram um calafrio, um sentimento de ser observado por algo que via além das lentes. Não era um monstro de filme, era real, palpável. Uma presença que desafiava nossas classificações. O oceano, em sua vastidão, esconde ecossistemas inteiros, vermes tubulares que se erguem como árvores petrificadas do sedimento, esponjas antigas que crescem devagar como corais fósseis. Vida floresce no improvável, alimentada por químicos que brotam de fendas vulcânicas, luzes quentes no frio eterno. Belo, sim, um jardim negro onde a morte nutre a existência. No entanto, a ameaça paira. Esses seres não evoluíram para nós. Um peixe-dragão, com sua mandíbula solta como uma armadilha viva, pode engolir presas maiores que si mesmo, dissolvendo-as em ácidos que corroem osso. Medusas gigantes, fantasmas de gelatina do tamanho de carros, flutuam inertes até que algo as perturbe. Então, liberam tentáculos que injetam veneno paralisante, um adeus lento e agonizante. Nossos mergulhos perturbam esse equilíbrio frágil. Cabos de pesquisa se rompem, deixando detritos que afundam como sementes venenosas. Barcos de exploração emitem ruídos constantes, ecos que viajam quilômetros, atraindo curiosos indesejados. E os desaparecimentos se multiplicam, submersíveis que perdem contato, mergulhadores que emergem mudados, com histórias de toques frios na escuridão. A pressão aumenta, agora esmagadora, como o peso de toda a humanidade sobre um único ombro. O submersível range, luzes tremeluzindo por um instante. Fora, o breu se adensa e os sensores captam uma variação. Uma corrente quente subindo de um abismo mais profundo, carregando o cheiro de enxofre e decomposição. Algo se agita lá embaixo. Uma massa que desloca volumes de água com a lentidão de um predador paciente. Não é vazio. É um mundo vivo, pulsante, onde a beleza da bioluminescência, pontos de luz piscando como estrelas caídas, mascara o perigo de presas que esperam no silêncio. Nós descemos mais, atraídos pelo desconhecido. Mas o oceano sente nossa aproximação. Um clique ecoa novamente. Mais próximo agora, como um aviso disfarçado de curiosidade. O que nos espera na próxima camada? Não respostas. Apenas o sussurro de que o fundo guarda mais do que imaginamos e que talvez, só talvez, ele prefira nosso silêncio à nossa luz. A descida continua,
inevitável, mergulhando em segredos que nos engolem devagar. O submersível penetra ainda mais no coração do abismo, onde a escuridão não é mera ausência de luz, mas uma entidade viva que se fecha ao redor como um punho de veludo negro. A profundidade agora roça os 4.000 metros e o peso do oceano se torna opressivo, um esmagamento constante que faz o casco gemer em protestos baixos, como ossos velhos se acomodando no frio. Dentro da cabine, o ar é rarefeito, carregado de umidade que se condensa nas paredes, formando gotas que escorrem devagar, como lágrimas de um prisioneiro relutante. Os ocupantes, figuras encurvadas sob o brilho azulado das telas, sentem o pulso desacelerar, sincronizado com o ritmo lento do mar profundo, onde o tempo se alonga em eternidades silenciosas. Fora, o mundo é um vazio que engole tudo. Os feixes de luz do veículo cortam o breu em fatias finas, revelando fragmentos de um reino hostil. Sedimentos finos que se agitam como névoa em um cemitério submerso. Rochas vulcânicas cobertas de crostas que parecem peles endurecidas por séculos de pressão. Aqui, na zona batipelágica profunda, a vida não explode em cores. Ela sussurra em tons de cinza e preto, formas adaptadas a uma existência que desafia nossa compreensão. Imagine vermes gigantes, tubos carnosos erguendo-se do leito como sentinelas petrificadas, filtrando nutrientes de águas tóxicas que brotam de fissuras quentes no solo. São flores carnívoras do abismo, belas em sua grotesqueria, pulsando com uma vitalidade que ignora a morte ao redor. Mas sinta o contraste. Essa beleza é uma armadilha sutil. Ao lado desses vermes, espreitam predadores que emergem das sombras. Isópodes colossal, caranguejos blindados do tamanho de pratos, com antenas que tremulam como dedos inquisitivos, farejando intrusos no escuro. Eles se movem com uma lentidão deliberada, cascos clicando contra o sedimento em um ritmo que ecoa como passos em um corredor vazio. Não são monstros famintos por carne humana, são máquinas de sobrevivência moldadas para um mundo onde cada caloria é uma vitória roubada ao vazio. Ainda assim, o pensamento de um deles roçando o casco envia um arrepio, uma ameaça palpável, um lembrete de que o oceano não tolera fraqueza. A descida prossegue, implacável, e com ela vem o silêncio que mente. Os sensores, frios e precisos, captam perturbações, variações na salinidade, bolhas que sobem de fontes hidrotermais distantes, carregando um calor inesperado que corta o gelo eterno. É como se o fundo respirasse, inalações lentas que deslocam massas de água em ondas invisíveis. Os cientistas, com mãos trêmulas sobre os controles, notam padrões, não aleatórios, mas ritmados, como o pulsar de um coração enterrado. Gravadores acústicos, ancorados há anos nesses abismos, registram os sons. Gemidos graves que viajam quilômetros, como o lamento de uma fera ferida, intercalados por estalos secos que soam como mandíbulas se fechando no escuro. Pense nisso. Esses ruídos não são ecos de terremotos submarinos, nem o canto de criaturas conhecidas. São algo mais antigo, mais deliberado. Em expedições passadas, mergulhadores relataram ouvi-los através de seus capacetes, um zumbido que vibrava nos dentes, como se o mar sussurrasse segredos diretamente na mente. Um submersível, anos atrás, perto da fossa de Porto Rico, captou uma sequência. Pulsos regulares, subindo e descendo em oitavas impossíveis para a biologia convencional. Os áudios foram analisados em laboratórios remotos, mas as conclusões pararam em anomalia acústica. No entanto, no breu da cabine surge a dúvida: e se for comunicação? Não de peixes ou cefalópodes espertos, mas de algo maior, uma rede de presenças que se entrelaçam no sedimento, sentindo nossa descida como uma intrusão barulhenta. O oceano responde à nossa presença humana
de formas sutis, mas implacáveis. Nossos sonares, pulsos de som que varrem o vazio, ecoam de volta distorcidos, criando fantasmas em mapas digitais, formas que se movem mais rápido do que deveriam, circundando o veículo como curiosos silenciosos. Lixo de explorações antigas afunda aqui. Redes rasgadas que se enredam em recifes abissais, plásticos que se dissolvem devagar, liberando toxinas que alteram o equilíbrio frágil. Barcos de pesquisa, com seus motores distantes, enviam vibrações que viajam como ondas de choque, despertando o que dorme. E os desaparecimentos? Eles se multiplicam nessa profundidade. Um ROV, veículo remoto operado de longe, perde sinal abruptamente, suas câmeras congelando em uma imagem de partículas dançando, e então, nada. Tripulações em superfície relatam calafrios, como se o mar os observasse de volta, através de telas e cabos. Agora, imagine o momento. O submersível paira sobre uma depressão, um vale negro que se abre como uma boca faminta. A luz varre o leito, e por um instante algo reflete. Não metal, não osso, mas uma superfície lisa, curva, que some quando o feixe se afasta. Uma rocha? Um resquício de naufrágio antigo? Ou a casca de algo vivo camuflado no sedimento, esperando o momento certo para se revelar? A pressão atinge picos, o casco range mais alto, e dentro o suor escorre apesar do frio. O vazio não é vazio. Ele pulsa com presenças que se movem nas bordas da percepção. Uma massa que desloca a água a quilômetros de distância. Um clique que ecoa mais perto, como unhas testando a resistência de uma porta. A beleza persiste, mesmo aqui. Fontes hidrotermais jorram, criando oásis de vida em um deserto líquido. Tubos de bactérias que brilham fracamente como veias luminosas sob a pele do mar, nutrindo caracóis e mexilhões que desafiam a asfixia. É um ciclo de renascimento no inferno, onde a morte de um alimenta o florescimento de outro. Mas a ameaça se entrelaça. Predadores invisíveis, atraídos pelo calor, deslizam para perto, seus corpos detectados apenas por variações térmicas. Um calor fugaz que sugere sangue circulando em volumes impossíveis. Nós, humanos, somos meros observadores frágeis nessa tapeçaria. Nossos aparelhos piscam, registrando dados que enchem drives em estações distantes, mas o que capturamos é só a casca. O verdadeiro mistério reside no não dito, no som que, para quando nos aproximamos demais, na sombra que recua para fendas onde nossa luz não alcança. O submersível ajusta o curso, descendo para o próximo limiar, onde o abismo se torna Adal, um reino de pressões que esmagam diamantes. Algo nos segue paciente, um eco de movimento que não explica. O oceano não revela tudo. Ele provoca com sussurros que crescem no silêncio, lembrando que o fundo guarda olhos que nos viram chegar, e talvez nos vejam partir. A descida aprofunda, e com ela o véu se adelgaça, prometendo vislumbres de um mundo que nos engole inteiro. O submersível mergulha no limiar do Hadal, onde o oceano se transforma em um reino de esmagamento absoluto, um abismo que esmaga não só o metal, mas a própria noção de limites. A profundidade ultrapassa os 6.000 metros, e o peso da água se torna uma força primordial, como o punho de um titã invisível apertando o casco em um abraço que não solta. Dentro da cabine, o ar é um sopro gelado, condensando-se em névoa fina que embaça os visores, enquanto os ocupantes, silhuetas encurvadas, olhos fixos nas telas que piscam como estrelas moribundas, sentem o peito comprimir. Cada respiração uma batalha contra o vazio que pressiona de fora. Fora, a escuridão é total, um breu que não reflete luz, que a devora como fome insaciável. Os feixes dos holofotes se estendem em lanças débeis, cortando o nada em fatias que revelam apenas o leito irregular. Planícies de lodo cinzento, salpicadas de rochas,
que se erguem como dentes quebrados de uma fera ancestral. Aqui, na zona Hadal, o mar não flui. Ele estagna em um silêncio que sufoca, interrompido apenas pelo gemido ocasional do metal se curvando, um som que ecoa na mente como um aviso sussurrado. A temperatura mergulha para o zero, um frio que penetra camadas de isolamento, congelando o suor na pele e tornando os movimentos lentos, deliberados, como se o tempo se dissolvesse no gelo eterno. Mas o vazio é uma ilusão cruel. Sinta a pulsação sutil, uma vibração que sobe do fundo como o batimento de um coração enterrado sob montanhas de sedimento. Os sensores captam isso primeiro. Flutuações na densidade da água, massas que se deslocam com a graça de sombras vivas, roçando a periferia do veículo sem se revelar. Não são correntes frias ou detritos caindo de camadas superiores. São formas, sugestões de vida que desafiam a lógica, alongadas, fluidas, maiores do que qualquer catálogo humano ousaria nomear. Imagine uma delas, uma silhueta que emerge por um instante no feixe de luz, um contorno curvo que ondula como músculo sob pele invisível. Olhos ausentes, mas presença palpável, desaparecendo em uma fenda antes que a câmera foque. Belo em sua mistério, como uma escultura esculpida pela pressão, mas ameaçador, um lembrete de que o abismo não tolera olhares curiosos. A descida não cessa. Cada metro adiciona camadas de opressão, o casco rangendo em protestos que se misturam ao zumbido baixo dos sistemas. Um coro mecânico no silêncio do inferno aquático. Aqui, fontes hidrotermais brotam como veias abertas na crosta terrestre, jorrando água superaquecida carregada de minerais que nutrem o impossível. Tubos brancos de bactérias se erguem em florestas espectrais, pulsando com uma luz química fraca, como vagalumes presos em um sonho febril. Mexilhões gigantes se agarram às rochas, suas conchas iridescentes filtrando toxinas que matariam qualquer coisa da superfície. É um oásis de vida no deserto Hadal, onde a química vulcânica sustenta ecossistemas que florescem na ausência de sol. Belos, resilientes, um ciclo de nascimento e decomposição que transforma veneno em sustento. No entanto, o contraste corta como uma lâmina. Ao redor desses jardins quentes, o frio reina, e predadores invisíveis circulam, atraídos pelo calor como mariposas para uma chama. Um toque errante, e o veneno das águas sulfurosas paralisa, dissolvendo o tecido em uma dança lenta de dissolução. O oceano observa de volta. Ouça os sons que emergem do nada. Cliques agudos, como garras testando a resistência do casco, intercalados por roncos graves que reverberam através da água, viajando quilômetros em ondas que os sonares captam como ecos distorcidos. Esses ruídos não são aleatórios. Padrões se formam. Sequências que sobem e descem como uma conversa fragmentada em uma língua de abismos. Expedições antigas como as que sondaram a Fossa das Marianas gravaram horas de áudio assim. Pulsos que aceleram quando o submersível se aproxima de fendas profundas, parando abruptamente quando as luzes se apagam. Os cientistas, em suas cabines apertadas, debatem em sussurros. Ecolocalização de criaturas gigantes. Ou algo coordenado, uma rede de presenças que sente a intrusão humana como um formigamento na pele. Não explicamos, sugerimos apenas, deixando a dúvida crescer como algas no escuro. Nossa presença é uma ferida aberta nesse tecido. Sonares de pesquisa enviam pulsos que ecoam de volta erráticos, pintando fantasmas em telas. Formas que se movem em sincronia, circundando o veículo a distâncias que desafiam a física conhecida. Resíduos de explorações passadas jazem aqui.
cabos partidos enrolados em rochas, plásticos degradados, liberando venenos que se infiltram nos ciclos vitais, alterando comportamentos que evoluíram por milhões de anos. Barcos na superfície, distantes mas audíveis, através de vibrações, perturbam o equilíbrio com seus motores, enviando ondas que despertam o que dorme. E os desaparecimentos se tornam lendas vivas. Um submersível japonês, em 2012, perdeu contato a 7.000 metros, suas últimas transmissões captando um ruído, um arranhar prolongado, como algo testando a integridade do casco. Quando resgatado, dias depois, flutuando vazio, as câmeras internas mostravam apenas estática, como se o mar tivesse apagado as memórias. Agora pairamos sobre o ponto mais baixo, uma depressão que se abre como um poço sem fundo, o Challenger Deep, onde a pressão atinge 80 vezes a da superfície, capaz de pulverizar ossos como cascalho. A luz varre o leito, e por um segundo algo se agita. Uma massa escura que desloca sedimento em uma nuvem lenta, revelando olhos, não pontos brancos, mas orbes vastos, refletindo o feixe em um brilho opaco, como espelhos quebrados no breu. Não é uma criatura de documentários. É uma presença que não se encaixa, que se move com intenção, roçando o campo de visão antes de recuar para o vazio. O coração acelera na cabine, o suor gelado escorrendo pelas costas. Belo. Sim, em sua enormidade primitiva. Ameaçador? Absolutamente. Um predador que evoluiu para engolir o impossível. O submersível treme, uma vibração externa percorrendo sua estrutura, como se o abismo respirasse ao redor. Sensores disparam, temperaturas subindo em picos breves, sugestões de corpos quentes em um mar de gelo, massas que se aproximam e desviam, testando limites. Cliques ecoam mais perto, um coro que preenche o silêncio, como unhas em uma porta trancada. Nós, humanos, somos intrusos frágeis, nossas luzes artificiais, meros vagalumes contra a noite eterna. O oceano não nos rejeita com fúria. Ele nos convida, devagar, com sussurros que crescem no peito. Algo nos segue agora, uma sombra que não explica, um movimento que promete revelações. Ou o fim. A descida hesita no limiar, mas o mistério puxa, inexorável, para o coração do não dito, onde o fundo revela que nunca esteve vazio. Ele esperava, paciente, por olhos como os nossos. O submersível paira no ventre do Challenger Deep, onde o oceano se curva em um segredo final, um poço que engole não só a luz, mas a própria esperança de retorno intacto. A profundidade esmaga tudo ao redor, uma força que transforma água em ferro líquido, pressionando o casco até que cada junta vibre como um coração em pânico contido. Dentro da cabine, o ar é um véu úmido e gelado, condensando-se nas máscaras dos ocupantes, cujos rostos pálidos refletem o brilho intermitente das telas. Olhos humanos, frágeis, fixos em um vazio que os devolve o olhar. O zumbido dos sistemas é o único som familiar agora, um fio tênue ligando-os ao mundo de cima, mas mesmo ele fraqueja, como um sussurro perdido em uma caverna infinita. Fora, o breu reina absoluto, um manto que não permite contornos, apenas sugestões. Os holofotes varrem o leito em arcos lentos, iluminando o lodo fino que se agita como fumaça em um sonho ruim, revelando rochas retorcidas que emergem do sedimento como ossos de gigantes afogados. Aqui, no ponto mais baixo da terra, o mar não se move. Ele espera, imóvel, com a paciência de eras geológicas, mas sinta a ilusão se romper. Uma vibração sobe do fundo, não um tremor sísmico distante, mas um pulso rítmico, como veias pulsando sob a pele do abismo. Os sensores captam isso em ondas, deslocamentos de água que formam padrões, círculos concêntricos se expandindo de uma fenda invisível, como se algo respirasse devagar,
testando o ar que não existe. Imagine o que emerge no limite da luz. Não uma forma clara, mas uma silhueta que se desenha por instantes, alongada, segmentada, maior que o submersível inteiro, ondulando com uma fluidez que desafia a rigidez do frio. Seus contornos absorvem o feixe, refletindo apenas um brilho opaco, como escamas antigas cobertas de musgo submarino. Não tem olhos visíveis, nem barbatanas que cortem a água. É uma presença que se funde ao vazio, movendo-se com a lentidão de um sonho febril. Belo em sua primitividade colossal, como uma relíquia viva de um tempo antes dos continentes se formarem. Mas a ameaça se entrelaça. Um toque dessa massa poderia envolver o veículo, um abraço que esmaga metal como lata amassada, dissolvendo selos e libertando o mar para dentro. O silêncio mente mais uma vez. Ouça os sons que crescem no escuro, cliques que se multiplicam, um coro baixo e insistente, como unhas arranhando o casco de fora, testando fraquezas. Eles se entrelaçam com roncos profundos, vibrações que atravessam a estrutura e ecoam nos ossos dos ocupantes, fazendo os dentes rangerem em harmonia involuntária. Esses ruídos não são isolados. Padrões emergem, sequências que aceleram quando o submersível ajusta a posição, parando em um silêncio opressivo quando as luzes diminuem. Gravadores hadais, deixados por expedições solitárias, captaram horas assim, pulsos que formam melodias fragmentadas, como uma língua sussurrada por bocas sem ar. Não explicamos. Deixamos a dúvida se instalar, como uma sombra que se alonga no crepúsculo eterno do abismo. A beleza persiste, teimosa, em bolsões improváveis. Perto de uma fissura vulcânica, o feixe revela um jardim negro. Anêmonas translúcidas se abrindo como flores de gelo, nutridas por jatos quentes que brotam do leito, carregando enxofre e vida em uma dança química. Peixes remanescentes, deformados pela pressão, piscam com bioluminescência fraca, pontos de luz que tremeluzem como estrelas caídas em um poço. É um contraste cruel. O calor vital contra o frio mortal, o florescimento contra o esmagamento. Esses oásis sustentam cadeias invisíveis, onde bactérias devoram rocha e liberam energia para conchas que se agarram ao impossível. Mas o perigo ronda. Predadores atraídos pelo calor deslizam para perto, formas que os sensores mal registram, toques frios que poderiam paralisar um mergulhador em segundos, deixando-o flutuar como um fantasma dissolvido. Nossa intrusão humana é uma cicatriz nesse tecido primordial. Sonares de mapeamento enviam pulsos que ricocheteiam de volta alterados, criando ilusões em telas. Enxames de ecos que se movem em uníssono, circundando o veículo como um cardume consciente. Detritos de nossas ambições jazem espalhados, fragmentos de sondas antigas enferrujados no lodo, plásticos microscópicos infiltrando-se nos filtros das criaturas, alterando instintos milenares. Barcos de exploração na superfície, quilômetros acima, emitem vibrações que descem como ondas de perturbação, despertando respostas que não prevemos. E os desaparecimentos marcam nossa ousadia. Submersíveis, que mergulham e não emergem, seus últimos sinais cortados por um ruído final. Um arranhar prolongado, como garras reivindicando o que é delas. Um explorador solitário, anos atrás, relatou em diário recuperado um toque na cabine, frio, insistente como dedos testando o vidro. Ele subiu mudado, olhos vidrados, murmurando sobre olhos no escuro que o viram inteiro. O submersível treme agora, uma onda externa roçando sua lateral, deslocando água em um vórtice sutil. Sensores disparam em cascata, temperaturas em picos fugazes, sugestões de massas quentes se aproximando, corações batendo em volumes que desafiam o conhecido. A silhueta retorna mais ousada, roçando o campo de visão.
uma extensão que se desenrola, tentáculos ou membros que sondam o breu, refletindo a luz em um brilho úmido. Não ataca. Observa. Um clique ecoa perto demais, vibrando no peito como um aviso pessoal. Dentro da cabine, mãos suadas apertam controles. O pânico crescendo devagar, como bolhas presas subindo para um céu que não existe. Nós somos os fracos aqui, luzes piscantes em um mar de eternidade, atraídos pelo mistério que nos engole. A ascensão começa, relutante, os propulsores zumbindo contra a pressão que resiste. Mas o oceano não libera fácil. Sombras se movem paralelamente, um séquito silencioso que acompanha a subida, cliques ecoando como despedidas. O vazio não era vazio. Era um guardião, repleto de presenças que esperavam nossa descida para se revelarem em fragmentos. Voltamos à luz, mas levamos o peso. O conhecimento de que o fundo pulsa com vida não nomeada. Olhos que nos viram e nos lembrarão. O mar guarda verdades que nos esmagariam se as tocássemos por inteiro. Segredos que sussurram, desçam de novo, se ousarem, mas saibam que o abismo nunca esquece.